E de repente, um cara com cabelo enrolado loiro e as calças mais apertadas que já vi apareceu do nada e deu um tapa nas costas de Geezer. Porra, se não é o Geezer Butler! Geezer se virou e disse: Rob, como você está, cara? Ah, sabe, poderia ser pior. Rob, esse é o Ozzy Zig, disse Geezer. Ozzy, esse é Robert Plant. Ele cantava na Band of Joy. Ah, claro! Falei reconhecendo o cara. Fui ver um dos seus shows. Puta voz legal, cara. Valeu, respondeu Plant, dando-me um de seus sorrisos charmosos. Então, o que você anda fazendo? Perguntou Geezer. Bom, já que você mencionou, me chamaram para uma banda. Legal, qual é? Yardbirds. Uau, parabéns, cara. São ótimos. Mas eles não tinham se separado? Tinham, mas o Jimmy, sabe, o guitarrista, Jimmy Page, ainda está com a banda, também o baixista. Eles têm umas obrigações contratuais na Escandinávia, então querem montar algo. Isso é ótimo, disse Geezer. Bom, não sei se vou fazer os shows, para dizer a verdade, disse Plant dando de ombros. Tem umas coisas legais rolando por aqui, sabe? Para dizer a verdade, acabei de montar uma banda nova. Legal, falou Geezer. Qual é o nome? Hobbs to Widow, disse Plant. Mais tarde, quando Plant foi embora, perguntei a Geezer se o cara estava louco. É sério que ele vai desistir de uma turnê com Jimmy Page por essa Hobbs porcaria? Perguntei. Geezer deu de ombros. Acho que deve estar preocupado, com medo de que a coisa não dê certo. Mas ele vai fazer. Se os caras mudarem de nome, não podem ficar se chamando de New Yardbirds por muito tempo. É melhor do que essa porra de Hobbs to Widow. É verdade. Encontrar alguém como Robert Plant não era raro quando você estava com Geezer. Ele parecia conhecer todo mundo. Era parte da turma cool. Então íamos para as festas legais, tomávamos as melhores drogas e saíamos com os caras mais fodas. Realmente abriu minha cabeça e eu adorava ser parte daquilo. Mesmo assim, ainda havia um grande problema sobre nossos ombros. Nossa banda, Hairbridge, era uma merda. A gente fazia o Hobbs to Widow parecer com a porra do The Who. Quando eu entrei, eles estavam numa onda experimental. Tinham toda aquela parafernália de palco e luzes estroboscópicas, como se estivessem querendo ser o próximo Pink Floyd. Agora, não havia nada errado em tentar ser o próximo Pink Floyd. Mais tarde, eu até curti tomar algumas drogas ouvindo Interstellar Overdrive. Mas a gente não conseguia fazer o mesmo. Pink Floyd era música para garotos ricos da faculdade, e nós éramos o exato oposto daquilo. Assim, Hairbridge não estava indo para lugar nenhum, e nós sabíamos disso. Os ensaios eram uma longa discussão sobre quando o solo de bongô deveria entrar. Pior de tudo, havia um cara na banda que se chamava Brick, e ele se vestia como um hippie de São Francisco. Brick é um otário, eu dizia para Geezer. Ah, ele é legal. Não, Brick é um otário. Dá um tempo, Ozzy. Ele é um otário, aquele Brick. E por aí eu continuava. Eu me dava bem com os outros caras da banda, mas com o Brick ali, me deixando cada vez mais puto, o Hairbridge nunca poderia durar muito. Até mesmo Geezer começou a perder a paciência depois de um tempo. O único show em que me lembro de ter tocado naqueles primeiros dias, e acho que foi com Hairbridge, mas pode ter sido com outro nome, com outros caras, porque a formação estava sempre mudando, foi a festa de aniversário da estação de bombeiros de Birmingham. A plateia era formada por 2 bombeiros, um balde e uma escada. Ganhamos o suficiente para comprar uma cerveja, dividida entre 6. Mas aquele show me deixou uma impressão, porque foi a primeira vez que tive medo do palco. E puta merda, cara, eu realmente fiquei com cagaço de verdade. Dizer que sofri de nervosismo pré-show é como dizer que dói um pouco ser alvo de uma bomba atômica. Fiquei completamente petrificado quando subi no palco. Suava. A boca mais seca que um casamento mórmon, as pernas moles, o coração disparado, as mãos tremendo. A porra toda, cara. Literalmente quase mijei nas calças. Nunca tinha sentido nada parecido na minha vida. Lembro de ter virado uma cerveja antes para tentar me acalmar, mas não funcionou. Teria tomado 20 cervejas se tivesse dinheiro. No final, consegui cantar umas 2 músicas até que estouramos um dos alto-falantes do PA. Aí acabamos o show.
Não contei a meu velho sobre o alto-falante, apenas troquei por um do rádio dele. Vou comprar um novo quando arranjar um emprego, falei para mim mesmo. E parecia que realmente ia procurar um emprego, porque, julgando pelo show nos bombeiros, eu nunca teria uma chance na música. Uns dias depois, decidi parar de cantar. Lembro de ter falado com Geezer no pub. Já me cansei, cara. Isso não vai dar em nada. Geezer franziu a testa e ficou mexendo os dedões. Aí, com uma voz abatida, falou: Me ofereceram uma promoção no trabalho. Vou ser o número 3 no departamento de contabilidade. Bom, então é isso, não? Perguntei. Acho que sim. Terminamos nossas bebidas, apertamos as mãos e nos separamos. A gente se vê, Geezer, falei. Fica na boa, Ozzy Zig. Toc, toc. Olhei pela cortina da sala e vi um cara com olhar sério, cabelo comprido e bigode na porta. Que porra era isso? Déjà vu? Mas não, apesar do cabelo e do bigode, o cara não se parecia com Geezer. Ele parecia um mendigo. E havia outro cara parado ao lado dele. Também tinha cabelo comprido e um bigode que parecia um bicho de tão grande. Era mais alto e se parecia um pouco com... Não, não podia ser. Não podia ser ele. Estacionada atrás deles na rua, estava uma velha van azul com um buraco de ferrugem em cima da roda e umas letras apagadas na lateral que diziam Mythology. John, atenda a porta! Já estou indo! Já fazia uns meses que tinha deixado a Hairbridge. Tinha 20 anos e desistido de ser cantor, ou mesmo de sair de Aston. Com o CPA, não ia funcionar. Tinha me convencido de que não havia sentido tentar, porque eu ia fracassar, como tinha acontecido na escola, no trabalho ou em tudo mais que já tinha tentado. Você não é um bom vocalista, tinha dito para mim mesmo. Não consegue tocar nenhum instrumento, então para que ter esperança? A Lodge Road 14 tinha se transformado na cidade da autocompaixão. Eu já tinha conversado com minha mãe sobre tentar conseguir meu velho emprego na Lucas. Ela estava vendo o que podia fazer, e eu tinha pedido ao dono da Ringway Music para tirar o anúncio. Ozzy Zig era um nome estúpido de qualquer modo. Geezer estava certo. Com tudo isso, não havia nenhuma razão para que dois caras cabeludos estivessem parados à minha porta, às 9 da noite de uma terça-feira. Seriam amigos do Geezer? Tinha algo a ver com a Hairbridge? Não fazia nenhum sentido. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc, toc. Girei a maçaneta e abri. Uma pausa estranha. Aí o cara mais baixo e mais desleixado perguntou: Você é Ozzy Zig? Antes que eu pudesse responder, o cara maior se inclinou e me olhou de perto. Agora eu sabia com certeza quem era o cara. Ele me conhecia também. Fiquei congelado. Ah, que merda, ele falou. É você! Não podia acreditar. O cara na minha porta era o Tommy Iommi, o bonitão que estava 1 ano na minha frente em Birchfield Road, que levara sua guitarra elétrica no Natal, deixando os professores loucos com barulho. Há 5 anos não o via, mas tinha ouvido falar dele. Tinha se tornado meio que uma lenda em Aston depois de deixar a escola. Todo mundo sabia quem era ele. Se quisesse estar numa banda com alguém, esse cara era o Tony. Infelizmente, ele não sentiu o mesmo em relação a mim. Vamos, Bill, disse para o cara que parecia um mendigo. É uma perda de tempo, vamos embora. Espere um minuto, disse Bill. Quem é esse cara? Vou te contar uma coisa. O nome dele não é Ozzy Zig. E ele também não é vocalista. Ele é o Ozzy Osbourne. E é um idiota. Vamos embora daqui. Espere um minuto, eu interrompi. Como vocês conseguiram esse endereço? Como sabem de Ozzy Zig? Ozzy Zig precisa de uma banda, disse Bill dando de ombros. Eu falei para tirarem aquela porra de cartaz há meses. Bom, você deveria pedir de novo, porque está lá até hoje. Na Ringway Music? Na janela. Tentei não parecer muito satisfeito. Tony, disse Bill, não podemos dar uma chance para esse cara? Ele parece legal. Dar uma chance? Tony já tinha perdido a paciência. Ele era o palhaço da escola. Não vou montar uma banda com esse merda tonto. Não conseguia pensar em nada para dizer, então fiquei ali parado, olhando para o chão. Mendigos não podem ficar escolhendo muito, Tony, falou Bill. É por isso que estamos aqui, não? Mas Tony só bufou e começou a andar de volta para a van.
Bill balançou a cabeça e me fez um movimento com os ombros, como se dissesse: Desculpa, cara, não posso fazer nada. Parecia ser o fim, mas aí algo chamou a minha atenção. Foi a mão direita de Tony. Havia algo errado com ela. Que merda, Tony! Eu falei. O que aconteceu com seus dedos, cara? A questão é que eu não tinha sido o único a sofrer com empregos depois de sair da escola aos 15 anos. Enquanto estava me envenenando com a máquina de desengraxar e ficando surdo com buzinas de carro, Tony estava trabalhando como aprendiz de metalúrgico. Mais tarde, ele me contou que sua educação envolvia aprender a usar um soldador elétrico. Agora, essas coisas são letais. O maior risco é ficar exposto à radiação ultravioleta, o que pode literalmente derreter a pele do seu corpo antes de você perceber, ou fazer buracos nos seus olhos. Dá para morrer com choques elétricos, ou terminar envenenado por exposição à merda tóxica que eles colocam nos painéis. Bom, Tony estava fazendo esse trabalho de solda durante o dia e tocando numa banda chamada Rockin' Chevrolet, no circuito de clubes à noite, esperando por uma chance. Sempre foi talentoso, mas tocar as músicas de Chuck Berry, Bo Diddley e Eddie Cochran toda noite ajudou muito. No final, um agente o viu e ofereceu uma turnê profissional na Alemanha. Assim, Tony decidiu sair do emprego na fábrica. Achou que ia conseguir viver de música. Aí, tudo deu errado. No último dia na fábrica, o cara que deveria prensar e cortar o metal antes de ser soldado não apareceu. Então, Tony precisou fazer isso. Ainda não sei exatamente o que aconteceu, se Tony não sabia usar a máquina ou se ela estava quebrada ou o que foi. Mas essa porra de prensa acabou cortando as pontas dos dedos médio e anular da mão direita. Tony é canhoto, por isso é com a mão direita que toca no braço da guitarra. Eu fico arrepiado só de pensar naquilo, mesmo hoje. Não dá para imaginar que cena horrível deve ter sido, com todo o sangue, os gritos e a procura dos dedos no chão. Depois, Tony ouviu dos médicos no hospital que nunca mais seria capaz de tocar. Passou por dezenas de especialistas nos meses seguintes e todos disseram a mesma coisa. Filho, seus dias numa banda de rock and roll estão terminados. Fim da história. Encontre outra coisa para fazer. Ele deve ter pensado que tudo tinha terminado. Deve ter sido como se eu tomasse um tiro na garganta. Tony ficou terrivelmente deprimido por um bom tempo depois do acidente. Não sei como ele conseguia levantar da cama de manhã. Aí um dia, um amigo trouxe um disco de Django Reinhardt, o guitarrista de jazz cigano da Bélgica, que tocava todos os seus solos usando somente 2 dedos, porque tinha queimado os outros no incêndio. E Tony pensou, bem, se o velho Django pode, eu também consigo. No começo tentou tocar como destro, mas isso não funcionou. Aí voltou a tocar como canhoto, tentando tocar no braço com apenas 2 dedos, mas não gostou disso também. Finalmente descobriu o que fazer. Fez um par de dedais para os seus dedos lesados a partir de uma garrafa derretida de Fairy Liquid. Poliu até que eles ficassem mais ou menos do mesmo tamanho de seus dedos e depois colou esses pequenos pedaços de couro nas pontas para melhorar a adesão às cordas. Soltou as cordas um pouco também, para não precisar pressionar com muita força. Aí reaprendeu a tocar guitarra, apesar de não ter sensação nenhuma em 2 dedos. Até hoje não tem ideia de como fez isso. Para todo lugar que vai, ele carrega uma bolsa cheia de dedais feitos em casa e pedaços de couro, e sempre mantém um ferro de soldar à mão para fazer ajustes. Sempre que o vejo tocar, fico espantado com quanto ele precisou superar. Respeito muito Tome Iommi por causa disso. E também, de uma forma estranha, acho que o acidente o ajudou, porque quando reaprendeu a tocar guitarra, desenvolveu um estilo único, que ninguém será capaz de copiar. E puta merda, cara, muita gente já tentou. Depois do acidente, Tony tocou numa banda chamada Rest, mas seu coração não estava ali. Ele achava que toda a moda do Brown Beach era besteira e queria sair. Aí, quando chamaram para fazer um teste numa banda chamada Mythology, em Carlisle, ele foi na hora. Até convenceu o cantor do The Rush a ir com ele. Depois que os caras da Mythology ouviram os dois, não demoraram a incorporá-los. Aí, uns 2 meses depois, o baterista da Mythology saiu. E Tony chamou seu velho amigo Bill Ward, de Aston, que aceitou feliz.
Nunca tinha ido num show da Mythology, mas me disseram que eles destruíam tudo onde tocavam. Faziam blues pesado, sujo, lamacento e faziam covers de bandas como Buffalo Springfield, Jimi Hendrix, Experience e John Mayall e The Blues Breakers, cujo novo guitarrista na época era Eric Clapton, que tinha saído da Yardbirds, abrindo espaço para a entrada de Jimmy Page. Era a época clássica do rock and roll, estava indo tudo bem para a Mythology. A banda logo conquistou uma excelente base de fãs em Cumberland, tocando em shows lotados em todos os lugares, abrindo para Gary Walker, dos Walker Brothers, mas aí começaram os problemas com a justiça. Era o que acontecia na época se você tivesse cabelo comprido, bigode e calças de couro justas. Pelo que soube, o primeiro problema foi eles usarem um rótulo de uma garrafa de cerveja no lugar do adesivo de impostos na van que usavam para levar os instrumentos. O segundo foi mais complicado e acabou com a banda. O traficante que vendia maconha para eles, um estudante de Leeds, acho, foi preso. Aí os policiais fizeram uma lista de clientes do cara, conseguiram mandatos de busca e entraram no apartamento da Mythology, que ficava em Compton House, em Carlisle. Foi uma merda. Os 4 membros da banda foram presos por posse de maconha. Isso pode não ser grande coisa hoje, mas naqueles dias era terrível. Não tanto por causa da punição. Todos se declararam culpados e receberam uma multa de apenas 15 libras cada, mas por causa do estigma. Ninguém contratava uma banda que tinha sido presa por drogas, porque achavam que você traria uma turma ruim. E ninguém queria problemas com a lei, não quando tinha licenças que podiam ser revogadas. No verão de 1968, os shows da Mythology tinham secado a ponto de todos ficarem quebrados. Quase não conseguiam comprar comida. Tony e Bill tinham 2 escolhas: desistir de ser músicos em tempo integral e conseguir um emprego em Carlisle, como outros membros da banda estavam planejando fazer, ou voltar para Aston, onde podiam viver na casa dos pais enquanto tentavam salvar suas carreiras. Escolheram Aston, e foi assim que terminaram na porta da minha casa. Não tinha ideia do que falar para Tony naquela noite, para fazer com que ele mudasse de ideia e me desse uma chance. O fato de ter um sistema de PA provavelmente ajudou. E talvez ele tenha percebido que já tinham se passado 5 anos desde a escola. Os dois tinham crescido bastante desde então. Bem, talvez eu não tivesse crescido muito, mas pelo menos sabia que não queria nunca mais voltar para a prisão ou trabalhar numa fábrica. Acho que Tony sentiu o mesmo, depois de ter sido preso com drogas e seu acidente na metalúrgica. Apesar de seus pais viverem decentemente, tinha uma pequena loja em Park Lane, ele tinha saído de Birchfield Road, sem nenhum futuro como eu. Sem a música, estaríamos fodidos, os dois. Bill também ajudou a acalmar Tony. Bill é o cara mais legal que existe, um baterista fenomenal, como eu descobriria em seguida, mas também um cara muito pé no chão. Dava pra ver na forma como ele se vestia. Era o anti-geezer quando se tratava de moda. Se não conhecesse, pensaria que estava vivendo dentro de uma caixa de papelão à beira da estrada M6. Durante todo o tempo que conheço, ele nunca mudou. Anos depois, viajei de Concorde pela primeira vez com Bill. Ele estava atrasado e eu estava a bordo pensando: onde está esse puto? No final, ele entrou no avião usando um casaco velho e carregando 2 bolsas cheias de latas de cidra. Olhei para ele e disse: Bill, você sabia que eles têm bebidas no Concorde, não? Que não precisa trazer sua própria bebida? E ele respondeu: não quero criar nenhum problema. Esse Bill Ward. Depois que Tony tinha ficado mais tranquilo, passamos o resto da noite na parte de trás da van, fumando, contando histórias sobre a prisão, Carlisle, por drogas. Dedos cortados, o Sr. Jones da escola, como matar vacas com armas de pressão e quais discos de blues estávamos ouvindo ultimamente. Aí começamos a planejar nosso próximo movimento. Antes de fazermos algo, vamos precisar de um nome e de um baixista, disse Tony. Não conheço nenhum baixista, disse, mas conheço um cara chamado Geezer que toca guitarra base. Tony e Bill olharam para mim, depois um para o outro. Geezer Butler? Disseram ao mesmo tempo. É. Aquele cara é louco, disse Bill. A última vez que o vi, ele estava muito louco no Midnight City. É porque Geezer já é uma estrela do rock na cabeça dele, falei. O que é bom. Ele não come carne, portanto vamos economizar grana na estrada.
E ele é contador formado. Oz está certo, concordou Tony. Geezer é um cara legal. Vou na casa dele amanhã e pergunto se ele quer entrar, disse. O cara vai precisar de algum tempo para aprender a tocar baixo, mas isso não deve ser difícil, né? Só tem 4 cordas, porra. E o nome? Disse Tony. Os 3 se entreolharam. Deveríamos pensar por alguns dias, eu disse. Não sei vocês dois, mas tem um lugar especial onde vou para pensar em coisas importantes como essa. Nunca falha. 48 horas depois eu gritei, já tenho! Deve ter sido aquele pássaro estranho que te picou ontem à noite, disse Geezer. O seu pinto já ficou verde? Tony e Bill riram sobre os pratos de ovos e batatas. Estavam sentados num café sujo em Aston. Até o momento, todos estavam se dando muito bem. Muito engraçado, Geezer, eu disse ameaçando com um garfo. Estou falando do nome da nossa banda. Os risos morreram. Diga, falou Tony. Bom, eu estava na privada ontem à noite e... Esse é o seu lugar especial? Falou Bill, pedaços de ovos mastigados e molho voando de sua boca. Que merda de lugar você achou que era, Bill? Eu perguntei. Os jardins suspensos da porra da Babilônia? Então, eu estava na privada prestes a sujar a porcelana, Geezer grunhiu. E estava olhando para a estante na minha frente. Minha mãe colocou uma lata de talco ali, certo? Ela adora aquela coisa. Quando você senta na privada depois que ela tomou banho, parece a casa do Papai Noel. Bom, é essa marca barata de talco, aquela com pontos pretos e brancos do lado. Polka Talk? Disse Tony. Exato, falei. Polka Talk. Olhei ao redor da mesa, sorrindo. Brilhante pra cacete, não? Não estou entendendo, falou Bill com a boca ainda cheia. O que o sovaco cheiroso da sua mãe tem a ver com a nossa banda? The Polka Talk Blues Band, falei. Esse é o nosso nome. A mesa ficou tão quieta que dava quase para ouvir o vapor subindo das 4 canecas de chá na nossa frente. Alguém tem uma ideia melhor? Perguntou Tony. Silêncio. Está decidido então, falou. Somos a Polka Talk Blues Band, em homenagem aos sovacos cheirosos da mãe do Ozzy. Ei, falei. Chega disso. Não quero que digam mais nenhuma palavra sobre o sovaco da minha mãe. Bill começou a rir, e mais pedaços de ovos e molho voaram pela boca dele. Vocês dois são animais, disse Geezer. O nome não era a única decisão a ser tomada. Também colocamos em votação se precisávamos de mais membros na banda. No final, concordamos que o tipo de música que íamos tocar, blues sulista, pesados e sujos, tendia a funcionar melhor com muitos instrumentos. Então, idealmente, poderíamos ter um saxofonista e um guitarrista com slide, para dar um som mais completo. Tony conhecia um saxofonista chamado Alan Clark. E um amigo meu da escola, Jimmy Phillips, tocava guitarra com slide. Para ser honesto, também queríamos copiar a formação do Fleetwood Mac, cujo segundo álbum, Mr. Wonderful, tinha acabado de sair e a gente adorou. Tony gostava muito do guitarrista do Fleetwood Mac, Peter Green. Como Clapton antes, Green tinha tocado um tempo com John Mayall e The Blues Breakers, mas era um deus do rock por si mesmo. Era assim que os guitarristas faziam. Entravam numa banda já conhecida, depois saíam para fazer seus próprios projetos solo. Felizmente para nós, Tony foi tirado do mercado por aquele acidente justo quando estava a ponto de entrar numa banda grande. A perda deles foi nosso lucro. Aquele fim de semana, nos encontramos para nosso primeiro ensaio num centro comunitário em Six Ways, uma das partes mais antigas e mais merdas de Aston. Havia só um problema. Quase não dava para ouvir o PA por causa do barulho da passagem A34 do lado de fora. Para piorar o barulho, os carros e os caminhões estavam circulando em uma rotatória enorme que tinham acabado de construir em cima daquela merda. Estavam colocando tanto concreto em Aston naqueles dias que podíamos ter comprado alguns chapéus de peles de animais e começado a nos chamar de camaradas. Puta merda! O lugar já era cinza o suficiente sem acrescentar mais cinza por todos os lados. Para alegrar um pouquinho, eu saí uma noite com uma lata de spray, já tinha tomado umas cervejas e decorei um pouco o lugar. Uma das coisas que grafitei no muro perto da rotatória foi Iron Void. Vai saber que merda eu estava pensando. Os ensaios iam bem, considerando que eu nunca tinha cantado com uma banda de verdade antes. Basicamente, os caras só ficavam fazendo jam e aí Tony me dava um toque quando achava que eu devia cantar.
Para as letras, eu só cantava qualquer besteira no momento. Não era fácil para Geezer também. Ele não tinha grana suficiente para comprar um baixo, então fazia o melhor que podia com sua Telecaster. Não dá para simplesmente colocar cordas de baixo numa guitarra, porque espana o braço. Acho que Tony estava preocupado com Geezer no começo, mas o cara acabou sendo um baixista muito bom, algo natural. Ele se parecia mais com uma estrela do rock do que qualquer outro na banda. Nosso primeiro show foi em Carlisle, graças aos velhos contratos de Tony. Isso significava dirigir mais de 300 quilômetros pela M6 na velha van de Tony, com a estrada cheia de buracos, porque eles não tinham terminado de asfaltá-la. A suspensão da van tinha ido para o espaço junto com os dinossauros, então sempre que fazíamos uma curva, todos tinham de se apoiar no lado oposto para evitar que a roda rasgasse o pneu. Logo, descobrimos que era quase impossível ficar fazendo isso. Então começou a entrar esse cheiro horrível de borracha queimada na van. Chispas voavam por todos os lados e dava para ouvir um barulho horrível enquanto a roda fazia um buraco na carroceria. Ainda bem que você sabe usar uma solda, falei para Tony. Outro problema eram os limpadores de para-brisa. Eles não funcionavam. Bom, funcionaram por um tempo. Mas estava chovendo tão forte que quando chegamos a Stafford, eles enguiçaram. Assim, Tony precisou parar no acostamento, enquanto eu e Bill amarramos um pedaço de arame nos limpadores e passamos pela janela. Dessa forma, podíamos limpar o vidro manualmente, com o Bill puxando de um lado e eu do outro, assim até a porra do Carlisle. Mas as 8 horas de estrada valeram a pena. Quando finalmente chegamos a Carlisle, eu não consegui parar de olhar para o cartaz do nosso primeiro show oficial. Estava escrito: CES Promotions orgulhosamente apresenta Baile 68 para adolescentes e jovens. County Hall Ballroom, Carlisle, sábado 24 de agosto, de 19h30 até 23h30. O novo e maravilhoso grupo de Birmingham, Polka Talk Blues Band, com ex-membros de Mythology. Mais Creek, baile contínuo, entrada 5 libras. É isso, falei para mim mesmo. Finalmente está acontecendo. O show em si foi incrível, apesar de eu quase cagar nas calças de medo. Foi depois que começaram os problemas. Estávamos guardando nossas coisas. Rhodes era um luxo que não tínhamos como pagar. E esse cara gigante com cabelo vermelho e algum tipo de irritação cheia de pus na cara veio até mim. Estava segurando uma cerveja e havia uma garota feia parada ao lado dele. Ei, você, ele começou. Você gostou da minha garota? Perdão? Eu disse. Você me ouviu. Você gostou da minha garota? Estava olhando para ela? É bonita, não acha? Você deve ter me confundido com outra pessoa, eu falei. Não estava olhando para ninguém. Estava olhando para ela. Eu vi, com a porra dos meus olhos. Está afim, está? Nesse momento, o cara estava tão perto de mim que eu conseguia cheirar o suor da camiseta dele. Era enorme e tinha uma cabeça que parecia uma porra de bigorna. E ainda maior do que meu velho companheiro, o destruidor de bullies, de Birchfield Road. Não havia saída. Eu sabia exatamente o que ia acontecer em seguida se eu falasse. Não, honestamente não, cara. Não gosto da sua namorada. Ele responderia. Está falando que ela é feia, seu bostinha de Birmingham? E arrancaria minha cabeça. Ou eu poderia dizer, engraçado você falar isso, porque estava pensando exatamente em dar na sua namorada uma velha e boa carcada. E ele responderia, ah, foi o que eu pensei, seu bostinha de Birmingham, e arrancaria minha cabeça. Eu estava fodido de qualquer jeito. Aí tive uma ideia. Talvez se envolvesse outra pessoa, a pressão diminuiria. Ei, Bill! Gritei para o outro lado do palco. Vem aqui um segundo, por favor. Bill veio, as mãos no bolso assobiando. O que foi, Ozzy? Você quer foder a namorada dele? Perguntei apontando para o dragão em questão. O quê? Essa belezinha, você acha que ela é um lixo ou dá pro gasto? Ozzy, você está Foi quando o cara teve um ataque. Ele gritou, jogou a cerveja longe, voou cerveja e vidro para todo lado. Aí veio na minha direção, mas eu saí do caminho. Pensei. Isso pode ficar feio. Aí ele tentou atacar Bill, que exibia a expressão de alguém amarrado nos trilhos enquanto Flying Scotsman vem a toda velocidade. Nesse ponto, eu tinha certeza de que um ou dois iam passar o próximo mês no hospital, mas não tinha contado com o que Tony ia fazer em seguida. Ele viu o que estava acontecendo, correu para cima do gigante ruivo, deu um empurrão e mandou que ele saísse fora.
Tony era menor do que o cara, bem menor, mas brigava muito bem. O Ruivo não sabia disso, claro, então foi direto para a garganta de Tony. Eles brigaram um pouco, o Ruivo acertou alguns socos, mas aí Tony só deu um direito na cara e continuou batendo. Pá, 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 pá. Até que o cara caiu como o Titanic. Crash! Eu fiquei olhando de boca aberta. Quando Tony chacoalhou o punho dolorido, limpou o sangue da cara, depois calmamente